Olá, pessoal, brasileiros em geral. Bom dia a todos. Chegou o grande dia. Chegou o dia da votação das eleições do segundo turno presidenciais. Para mim, pelos dados que eu tenho visto, é um dia lamentável. Um dia lamentável, onde o que está acontecendo, que eu estou vendo que uma boa parte da população está fazendo, é literalmente isso, filosoficamente falando. Eles estão pegando o ladrão que assaltou a casa deles lá fora pelas mãos, estão conduzindo para sua residência o ladrão que roubou a casa, roubou eles, e estão dizendo assim: entra na minha casa, mora e administra minha casa. Estão mandando o ladrão administrar a nossa casa chamada país, a nossa nação. Uma coisa que eu devia ter. Estou aqui hoje de branco. Eu também não vou fazer todo o vídeo com a mesma camisa também, que é uma cor que representa um pouco de neutralidade, um pouco de paz que a gente está precisando, e também espiritualidade. E muitos anos atrás eu nunca me apresentei, eu tenho dons de, às vezes Deus quer me mostrar alguma coisa, mostra, muitos anos antes, e revelações também, através de sonhos, etc. E há muito tempo que eu queria vir falar isso para o povo, que eu via uma imagem do povo, não sabia nem se era brasileiro ou de fora, o qual chegava no seu guarda-roupa, e ali, de maneira escondida, todos os cidadãos daquela nação, não sei se era o Brasil, todos eles tinham uma farda militar. Isso foi antes do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chegou, eu acreditei que era uma visão de que o Brasil ia ser liderado por um militar. Mas não é, depois eu vi que não é isso. Depois, quando chegou a guerra da Ucrânia, eu disse: talvez seja isso. E nisso também eu tinha um sonho, o qual a minha mãe me convocava. Ela fazia uma pergunta: Fernando, você não vai para a guerra? Mas não era uma pergunta, era uma convocação. Isso tem uns 10 anos atrás. Então eu acho que era ligado à guerra. Talvez teremos, infelizmente, talvez uma guerra em grandes proporções mundiais, ou simplesmente é que o brasileiro vai deixar de ser um povo pacífico. Eles, infelizmente, vão entrar em conflitos internos dentro do próprio país, por causa de, você já sabe por quê, da polarização, esquerda e direita. Porque, de fato, quem tá trazendo Lula de volta ao poder, de fato, está contribuindo para a destruição da nação. Isso eu me atenho só na questão econômica. Eu não sou aqui um modelo de conservadorismo, não sou perfeito, não sou nada disso. Mas eu também prezo sim pela família, claro. Mas eu me atenho aos números, e os números estão aí, não mentem, então a equipe está boa. Eu nunca vi na minha vida o Brasil, na questão de juros e números, melhor do que os Estados Unidos, do que China. Eu fiquei alegre com isso. Até no primeiro pronunciamento do presidente eu senti orgulho pela primeira vez de ser brasileiro, porque eu vi um presidente lá que não baixava a cabeça para ninguém. No primeiro pronunciamento da ONU, enquanto outros achavam ruim, né? E aquilo, o resto é aquilo que todo mundo sabe que vai acontecer, que o Lula vai destruir a economia, né? Porque, primeiro que ele não vai colocar uma equipe dessa boa. Ele não tem aquela, ele não tá alegre que o Brasil está indo bem nos números. Não, ele quer destruir isso, porque o PT, todos sabem, eles exploram a pobreza. Se o povo passar a ser informado, simplesmente isso, se o povo passar a ser informado e desenvolver, eles não vão ter eleitores, porque geralmente os eleitores, eu volto a dizer, ou são pessoas muito mal informadas, ou são realmente mau caráter, porque estão assim, sabendo que estão colocando, não é um ladrãozinho qualquer, é um chefe de quadrilha perigoso mesmo, que já mandou matar, que já roubou bilhões, quem sabe até trilhões do nosso país, e a maioria da população está querendo colocar e está botando esse homem de volta no poder. É por isso que eu tenho dito, mais ou menos mais da metade da população, uns 51%, estão hoje assinando o atestado de mau caratismo perante a sua família, a sociedade, e não vão ter moral amanhã para falar, para ensinar nada para os seus filhos, nada. Não vão poder falar de ladrão, de corrupção, porque eles mesmos foram que fizeram pior que o Lula. Porque, como eu sempre digo, eu nem tenho raiva do Lula. O Lula é bandido mesmo, é aquilo mesmo, morre negando,
não entregou ninguém. Agora, dois absurdos. O absurdo é ele estar concorrendo e o pior de tudo, ter canalha que vote num cara desse, é olhar para aquele cara ultrapassado que só roubou e dizer assim, eu quero esse novo pro meu país. Isso, amados, é só para você ver como cada pessoa é diferente da outra. Enquanto você quer ver o progresso, o país andar para frente, alguém que combate a corrupção, nosso povo, acabamos de ver que nosso povo realmente não presta. A maioria está querendo trazer de volta um ladrão, que é tudo o contrário, que vai botar os números para baixo, vai destruir. Isso na melhor das hipóteses, porque ele está voltando agora cheio de ódio e sem projeto. Então o risco mesmo chama socialismo. Ele com essas ligações dele com esse povo lá, esses ditadores da América Latina. Meu amigo, você fala, tem gente que fala que isso daí é exagero. Eu respondo sempre só com uma frase: olha, para dar certo, ó, tem que fazer isso, ó, tem que suar. Mas para dar errado, basta um errozinho pequeno assim. E o maior erro que vocês estão cometendo é esse, já votando no Lula.